Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Yasmin. Nós estamos aqui em mais um episódio na Sala da Casa a Mais. Nós somos estudantes do quarto período da Faculdade de Medicina Áfia Palmas e estamos aqui com esse projeto de apresentar temas importantes. E esse projeto é atrelado à nossa disciplina de IPEP. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, que são ISTs, as últimas atualizações em diretrizes e condutas. A gente sabe que essas infecções ainda são muito comuns, né? E ao mesmo tempo ainda gera muita dúvida, tanto nos pacientes quanto em quem conduz esses assuntos. Para conversar conosco sobre isso, nós temos a honra de receber o Dr. Alexandre Janotti. Ele é médico, especialista em medicina tropical. E ele é uma referência no estado do Tocantins quando se trata do assunto HIV e AIDS. O doutor Alexandre também coordena a área de saúde, né? Na Casa a Mais. E ele vai estar aqui um pouco com a gente hoje. Doutor Alexandre, o senhor pode falar mais sobre você, para o pessoal te conhecer melhor? Não, equipe, tem HIV, hepatites virais aqui em Palmas desde 94. Não foi, foi uma coisa que aconteceu, né? Eu sou de formação clínico de hospital de terceira linha e acabei tendo o convite, né, para assumir essa incumbência das doenças sexualmente transmissíveis. Nós chamávamos antes, né, de doenças sexualmente transmissíveis. O termo modificou porque você tenha pessoas que têm a condição de uma doença transmissível, mas não têm sintoma, então por isso mudou-se para infecções sexualmente transmissíveis, né, de Sim. um tempo para cá. Também trabalho, eu estou agora afastado pouco, mas no nosso serviço de atenção especializada HIV, IST e hepatites virais, que é o núcleo de assistência em fio, atualmente está lá na 1102, né, na Teotônio Segurado. É isso, né? Acho que eu estou aqui para passar um pouco da experiência com esse tipo de trabalho, é a minha área, né? Sim. E tem muita coisa para falar. Não sei se vai ter tempo suficiente. Perfeito, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu sei que o seu conhecimento vai nos ajudar muito como futuros médicos, vai ajudar quem assistir esse episódio e vai ajudar alguns pacientes também que ainda têm dúvidas, né? E as ISTs ainda são um desafio muito importante na saúde pública. O HIV, ele é o mais delicado, inclusive nesse cenário, né? E mesmo com tantos avanços, com o tratamento antirretroviral, né, com a ampliação do acesso ao diagnóstico, ainda temos muitos preconceitos, tabus, muita falta de informação, né, acerca desses temas. E estar atualizado sobre essas condutas e a diretriz é muito importante para que a gente possa cuidar dos nossos pacientes de forma mais humanizada, tratar essas pessoas de forma, né, mais clara, mostrando conhecimento e mostrando uma empatia, né? Mostrando um acolhimento a toda essa população. Doutor, quais foram as principais atualizações no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para ISTs mais recentes no Brasil? Pois é, eu vou falar, atualiza de tempos em tempos, é só procurar no Google, colocar PCDT para alguma coisa. Então, temos PCDT para ISTs, tem PCDT para PrEP, tem PCDT para PEP, tem PCDT para pessoas vivendo com HIV, tem PCDT para gestantes com HIV, tem PCDT para adolescentes e adultos com HIV, né? Então, são textos muito bons, né, com muitas referências, e é o que a gente utiliza como um norte, né, nas ações. Ao longo desse tempo, foram algumas coisas modificadas, melhoradas, implantadas, né?
Atualmente, teve uma mudança importante em relação ao tratamento, diagnóstico e tratamento de sífilis, por exemplo, né? Uns anos atrás, a gente tinha três tipos de formulações de Sim, tratamento, né? Que era uma dose única, né? De 2.400.000 unidades de penicilina benzatina, uma dose de 4.800.000 unidades, em duas tomadas, né? 2.400.000 e 2.400.000, e a terceira com três doses de 7.200.000. Essa de 4.800.000 caiu, tá? Não se usa mais. hum, Né? Ou a gente faz a dose de 2.400.000, então a de 7.200.000. Os trabalhos mostraram que não havia necessidade para o que ela era indicada, essa dose intermediária, né? Que é justamente a sífilis primária, recente, latente recente ou com sintomático recente. Recente que a gente denomina com menos de 12 meses. É claro que se você não tem como saber exatamente esses 12 meses, principalmente quando se tratar de gestantes, né, que é uma questão bem importante, não está errado usar a dose maior. sim, Ah, não, de maneira alguma. Tá? Mas se você tem um histórico do paciente, né, e sabe que realmente está dentro de um ano, você usa só a dose de 2.400.000. Outra mudança foi que, mais do que nunca, as pessoas que são atendidas na atenção primária devem sair já com o tratamento, independente, né, de você ter já ter os resultados. Né? Então, sim, assim, quanto mais rápido você for em tratar essas pessoas e tratar também as parcerias sexuais, você vai estar contribuindo para cortar a cadeia de transmissão. Né? Então, teve-se uma época, né, que as unidades nem estavam fazendo por causa do medo de reações alérgicas, né, à penicilina. Né? Isso não se justifica. Né? A reação anafilática, que é a coisa grave com penicilina, é 0,002% de muito chance. É baixa. baixíssima, e bem mais baixa do que reações alérgicas a outras medicações Sim, que são feitas na rotina. Né? Então, não se justifica isso. Então, essa é uma prerrogativa importante colocado, né, para que seja feito nas unidades básicas de saúde. Outra mudança importante foi em relação à gonorreia, né? A questão da emergência de resistências, né? Na minha época, a gente tratava a gonorreia com penicilina, procaína, que chamava a injeção intramuscular. Hoje, impensável, né? Depois passou-se para os quinolonas, né? Ciprofloxacina. E agora a recomendação é usar ceftriaxona mesmo, né? Uma dose de 500 miligramas, uma dose única. uma dose. Então, é uma coisa nova também. Não é tão nova, né? Está mesmo no protocolo. Apareceram também ferramentas importantes para a gente agora, né? O que é o futuro, né? São as pesquisas de material genético, né? Biologia molecular, Uhum, chamado PCR, né? Que é a reação em cadeia da polimerase. Então, você tem hoje disponibilizado pelo sistema público essa ferramenta para diagnóstico mesmo, né? Por enquanto, somente de gonorreia e clamídia, mas são as mais frequentes de qualquer modo, sim, né? Então, essa pesquisa pode ser feita em diversos materiais, a urina pode ser feita no SUAB, né? uhum, No canal uretral, anal, vaginal, e processado no LACEN, né? A sede do LACEN é aqui em Palmas, né? Mas teoricamente, qualquer município pode estar solicitando, fazendo a coleta e enviar para o LACEN. E é óbvio que você não deve esperar o resultados resultado. para instituir o tratamento, né? Vai ser importante para você, no acompanhamento, saber o que realmente era e, se for o caso, complementar o tratamento, né?
mas está essa ferramenta adotada pelo Ministério. No sistema privado, hoje você tem o painel multiplex para ISTs, né? Então, além da gonorreia, da clamídia, você vai estar pesquisando, numa coleta só, vai estar pesquisando os ureaplasmas, os micoplasmas, tricomonas, né? Então, é uma ferramenta bastante importante. A questão de custo e benefício é o que o Ministério analisa, né, para implantar na rede pública, levou a restringir, por enquanto, só a Só. esses dois agentes. Mas você está disponível no mercado, até os planos de saúde ainda estão relutantes em colocar, né, mas são novas ferramentas para diagnóstico. Tá? Então, basicamente, outra atualização, né, é realmente a enfatização da importância do acolhimento, né? Muitas chances perdidas de você fazer prevenção quando você está atendendo a população jovem, né? Então, muitas vezes o jovem vai para a unidade básica de saúde porque está com algum sintoma, ele não vai com a ideia de fazer prevenção, né? Mas a equipe tem que estar sensibilizada para aproveitar aquela oportunidade Sim. e abordar a vida sexual, né? Então tem que ter essa sensibilização, a equipe tem que ser treinada para isso, para não deixar escapar essa oportunidade de estar orientando os jovens, né? E quanto ao que a gente chama hoje de prevenção combinada, né? E oferecer as ferramentas que a gente tem, né? Como a PrEP, por exemplo, o uso do preservativo, sem dúvida, né? E o oferecimento da testagem, né? Isso que é também muitíssimo importante, né? Essas infecções, elas, boa parte podem estar, tem uma fase delas que são latentes, a pessoa Uhum. não tem nenhum sinal ou Sintoma. sintoma, e, no entanto, ela pode transmitir, né? A outra coisa que foi bastante enfatizada é o esforço para trazer os contactantes. Não é uma tarefa fácil, porque muitas vezes a pessoa não quer se identificar, não deu identificar a outra, então tem que ter o traquejo, né? O acolhimento é Sim. fundamental, né? O modo como o profissional de saúde aborda essa pessoa que está procurando o serviço por uma infecção. Já é difícil ir para a unidade básica de saúde. Muitas vezes a pessoa cometida com sintomas vai procurar a farmácia ou algum amigo que sabe o remédio. Isso Nossa. existe muito ainda, né? Então, isso tem que melhorar, né? Para que a gente consiga cortar a cadeia de transmissão. A sífilis hoje é um problema muito sério, né? Ela já foi, depois parecia que a gente tinha controlado, né? Uma doença curável, né? No entanto, houve uma reemergência da sífilis, inclusive com quadros mais importantes, como neurosífilis, por exemplo, sífilis ocular. Então, precisa a gente estar atualizando assim as equipes de atenção primária a dar atenção a isso, né? Estamos em uma era, né, em um ano tão atualizado, tão moderno, mas as equipes precisam também acompanhar essa evolução para poderem acolher esses pacientes e prevenir ou descobrir logo no início, né? A gente tem um problema, né? O conjunto, né, de atenção primária, né, que é a saúde da Uhum. família, é maravilhoso. Nós estamos tendo dificuldade de manter uma equipe coesa, né? Porque essas habilidades do acolhimento, do falar sobre, né? Elas demoram. E quando você consegue treinar a equipe, mudam-se as pessoas, né? Isso Não, atrapalha demais qualquer serviço de saúde que você pense a longo prazo. atrapalha sim. Doutor, em relação ao HIV, quais as atualizações que o PrEP e o PEP trazem? Ok. O PEP, né, que é
pós-exposição Sim. já é uma coisa mais sedimentada, né? Que basicamente os profissionais de saúde estão informados, né? O uso de medicamento após a exposição, seja ela no acidente ocupacional ou um sexo desprotegido, Uhum. né? Ela está disponível nas UPAs aqui em Palmas, né? A gente precisa melhorar esse acesso no interior, né? Embora você tenha até, digamos, 72 horas para utilizar iniciar o uso do medicamento, né? A PEP atual está bem melhor do que foi antes, né? Nós hoje utilizamos, na verdade, o mesmo esquema para o tratamento, né? Que consiste em três medicamentos, né? Dois deles vêm combinados, lamivudina e tenofovir, e o terceiro vem separado, que é o dolutegravir, né? São dois comprimidos ao dia e eles falam, o próprio Ministério, o protocolo fala em 28 dias, né? Porque eles seguem os americanos, mas o frasco vem com 30, né? Uhum. Então, na verdade, é para tomar os frascos Sim. inteiros, né? E com a vantagem de ser bem menos ocorrer muito menos efeitos adversos, né? Do que a gente tinha antes, como, por exemplo, o atazanavir, né? Que podia dar icterícia, e dava muito em quem estava usando PEP, né? Nossa. Tá? Então, ela está disponível, quem está dentro dos hospitais, está no hospital público. Os dos hospitais privados, eles têm que se dirigir às UPAs, né? Uhum. Tá? E é uma urgência, né? É uma urgência, porque você tem período para instituir. Quanto mais, a gente fala até 72 horas, mas obviamente, quanto mais rápido você iniciar o uso, a chance vai aumentar de você realmente evitar a infecção pelo HIV. Outra coisa também importante é que uma vez que a pessoa usa uma PEP, é porque ela, principalmente quando a gente fala de exposição sexual, é óbvio que ela não fez um sexo seguro, por isso que ela procurou. Sim. Então, nesse ponto é fundamental essa abordagem e colocá-la até para usar, então, a prevenção combinada, né? A gente tem o preservativo, e tanto o feminino quanto o masculino, né? E a PrEP, aí sim, né, é um caminho para você dirigir a pessoa para eventualmente usar a PrEP, A né? PrEP. A PrEP é a prevenção, antes de se expor. Sim. Doutor, quais os testes diagnósticos atualizados que ganharam destaque na detecção precoce das ISTs? São os testes rápidos, né? Esse é o futuro para a maioria das doenças infecciosas, né? Testes rápidos, né? São testes que usam uma plataforma de monocromatografia, né? Que é da fitinha, Sim. né? É a mesma que usa, por exemplo, o teste de gravidez, né? A fitinha, o teste rápido de Covid, né? Também é a fitinha, né? Uma fitinha onde você tem lá anticorpos ou antígenos e você vai correr nessa fitinha ou soro ou eventualmente urina, depende do tipo de exame, né? Os testes rápidos hoje estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Eles têm que ser feitos no momento de uma exposição de risco, para detectar se a pessoa já não tinha, o HIV. Você não vai, Sim. né, dar você vai dar o tratamento, não vai dar o tratamento para uma pessoa que já está com a infecção, vai ter que encaminhar para o serviço para iniciar realmente o tratamento do HIV. E hoje está disponível da sífilis, do HIV, da hepatite B e hepatite C. Esses três testes, quatro testes estão disponíveis e hoje o do HIV também está atrelado ao da sífilis. A gente tem tido muito associação em sífilis e HIV, muito, né? A pessoa descobre a sífilis ou fazendo um teste rápido ou porque está com sintoma e junto o HIV. Então, esses testes rápidos são o que há de mais atualizado para a gente detectar, né? Sim. Doutor, o que mudou nas estratégias de prevenção combinada das ISTs?
mudou foi a instituição da PrEP. A prevenção combinada, né, que a gente tem aquela mandala, chamamos de mandala da prevenção combinada, né, que inclui uma série de itens, o, o acolhimento nas diversas áreas da saúde, o oferecimento do preservativo e do lubrificante, né? Uhum. Não adianta você dar só o preservativo e deixar de lado do lubrificante. Então, é conjunto, é o preservativo feminino, as vacinações, né? A e B, hoje, A e B, a C a gente ainda não tem vacina ainda, mas A e B tem disponível. É importante acessar isso, né? São doenças, são infecções que estão mudando o padrão, né? Está havendo bastante agora, por exemplo, hepatite C, que eu mesmo acabei de atender um caso de uma hepatite C aguda, né? Um quadro clínico indistinguível da Nossa. hepatite A aguda, né? Uhum. Só que era hepatite C, né? Hepatite A também, transmissão sexual. Então, está mudando esse padrão. Antigamente a gente pensava na C para aquelas pessoas que ou tinham tido um acidente ocupacional ou tinham sofrido algum tipo de procedimento com material contaminado, que não foi bem esterilizado, Sim. né? E sangue e tudo mais. E hoje o padrão está sendo sexual, Sexual. tanto a quanto a C e a B também, né? E a e B, você tem vacinas hoje, né? Então, os jovens, né? A hepatite A, por exemplo, ela foi colocada no hall de vacinações da infância em 2014. Então, você tem muito jovem que nasceu antes disso não recebeu essa proteção e vive hoje numa condição sanitária muito melhor do que existia antes. Então, provavelmente não teve contato com a Com hepatite essa A, hepatite. né? Então, essa é uma coisa que também tem que ser alargada na atenção primária, né? O oferecimento desses testes e também checar essas imunizações, né? Checar a hepatite A, checar a hepatite B, né? Você tem marcadores que mostram se a pessoa já teve contato antes, Isso. ou se não, você recomendar a vacinação, que também está disponível. É importante. É, doutor, as novas diretrizes, elas trazem mudanças na forma de notificação ou vigilância dessas ISTs? Bom, sim, em relação à sífilis principalmente. As outras DSTs, não há uma obrigatoriedade, né? Mas é muito importante notificar, Sim. né? Para a gente ter o real visão do que está acontecendo, né? Então você tem, por exemplo, aqui na rede pública, aqui em Palmas, por exemplo, Notifica SUS, né? Qualquer uma das unidades básicas de saúde tem acesso e tem lá o formulário de notificação. Para sífilis é fundamental, até porque há uma vigilância grande sobre a sífilis por causa, inclusive, da sífilis congênita, né? A sífilis em gestantes. Então, precisa haver esse acompanhamento bem de perto de uma mãe uma gestante que se descobre com Com a sífilis. sífilis, né? Há uma outra mudança também que acho fundamental é você falar hoje do pré-natal do homem, né? Então, as cadernetas hoje de pré-natal incluem também o companheiro Nossa, e as testagens do companheiro. Isso é fundamental, muito importante. né? Então, os parceiros sexuais estavam sendo esquecidos, não sendo abordados em relação à testagem. Então, hoje tem, né, a folhinha dele, e já não é de agora, é de 2022, mas infelizmente ainda não está disseminado, né? Mas essa é outra coisa importante que mudou, que é o pré-natal do homem, né? E no caso da sífilis é fundamental que a gente faça isso, né? A sífilis tem consequências importantes para a mãe, para o E pro bebê. concepto, né? E a gente tem que acessar isso de maneira, não deixar escapar, né? Você não pode deixar escapar nenhuma gestante. Não cabe mais hoje você ter sífilis congênita. Isso vale para o HIV também, né? Então, você também tem que fazer essa rastreio, né? Porque a gestante ela pode eventualmente estar com um parceiro
que não sabe que tem um HIV e adquirir o HIV durante a A gestação. gestação. E Né? acontece muito. Ela vai no primeiro consulta, os testes estão negativos, mas durante a gestação ela não. Então você tem as fases que você deve fazer a testagem do HIV, inclusive no momento do parto. E isso tem que incluir o parceiro também. Sim. Até porque é de um para o outro, né? Então é importante Exatamente. conhecer a saúde dos dois. São atualizações que eu não sabia. Essa da caderneta do homem, eu não tinha conhecimento, mas muito importante e necessária. Então, de notificação é a sífilis, né? Obrigatoriamente. Importante as outras também, sim. Muito importante, né? Atrelar o acompanhamento de uma pessoa com IST, né? Não só passar a prescrição e acabou. Não. Tem que ter o retorno, tem que ter. Acompanhamento contínuo, Inclusive, né? no retorno, você abordar novamente a questão das parcerias sexuais, de uma maneira de poder trazer essas parcerias para testada, para testagem, para tratamento, mesmo não tendo sintoma, né? Hum. Para a gente cortar a cadeia de transmissão, né? Só assim a gente vai conseguir controlar o número que a gente tem hoje, principalmente sífilis, né? Principalmente. Doutor, quais são os desafios que persistem na implementação das novas diretrizes de ISTs em serviços de saúde, especialmente na atenção primária? Desafios, né? As equipes para isso. Tem muita gente trabalhando na atenção primária que tem dificuldade de abordar isso, né? Da conversa com a pessoa sobre o sexo, né? Ou a vida sexual. Então, esses profissionais têm que ser treinados para saber lidar, como acolher, como conversar, né? Uma coisa básica que está no protocolo, né? Para você falar de uma pessoa que te aparece, em vez de você falar o seu namorado, sua namorada, falar sua parceria, você tem parceria Sim, sexual, né? Quando você fala parceria, você já está dando abertura para que a pessoa possa falar, eu sou um homem, mas eu tenho um parceiro, na verdade, né? Ou é uma mulher, tem uma parceira, enfim, né? Você já quebra aí a parte do estigma, né? hum, É claro que a confidencialidade dentro do serviço é fundamental, né? Então tem que se trabalhar muito com todo mundo da equipe, desde quem recebe, às vezes o guarda, o pessoal recepção. terceirizados. Tem que entender que qualquer um que está trabalhando dentro do serviço de saúde tem responsabilidade em relação ao sigilo profissional. E isso vai garantir que as pessoas tenham segurança de ir e conversar e procurar, né? E retornar. E retornar, né? Porque se ela não perceber esse acolhimento, ela não. Né? Isso é verdade. A gente vê muito isso, e isso é treinamento. Então, eu acho que precisa aprimorar de novo, né? A gente já tinha começado a nossa equipe lá do Enfio, né? O nome Enfio é o nome do serviço aqui de Palmas, a visitar as unidades e passar, né, nossa experiência para os profissionais, né? Tem que retornar isso daí. A gente conseguiu, na época, fazer metade das unidades básicas de saúde, né? Acho que a gente tem que voltar e fazer tudo de novo, porque elas mudam muito, né? Os próprios Muda. profissionais têm um rodízio muito grande, principalmente profissionais médicos, né? Atualmente tem um rodízio muito grande na atenção primária. E outra coisa que a gente precisa implantar urgente também é o acesso à divulgação da PrEP, né? A PrEP é fundamental, né? São Paulo é o lugar que mais enfrenta isso em relação à prevenção. Teve uma redução significativa de casos novos de HIV, colocando a PrEP de maneira massiva, Uhum. né? 57% é bastante coisa. Nossa, de redução. De redução. Então, hoje nós temos a PrEP, no nosso serviço a gente conseguiu descentralizar, então hoje se você chegar lá no Enfio, na recepção, e falar, eu quero usar a PrEP, você não vai fazer nem nada de consulta ali, vai ser encaminhado para o CTA, que é o Centro de Testagem, onde lá os profissionais vão ter a conversa, né?
E se você não tiver na chamada janela imunológica, né, ou seja, né, mais de 30 dias que você teve o último contato de risco e o seu exame está negativo, você já pode sair de lá com os comprimidos da PrEP, né, que é um comprimido só. Tem duas maneiras de usar, né? Pode ser continuamente, todo dia, um comprimido, ou pode ser eventualmente, né? A gente chama sob demanda, né? Você não tem uma vida, você não tem uma parceria fixa e não tem uma vida sexual tão frequente, então você vai ter que usar todo dia, você vai ter um modo de você usar quando for Quando for. acontecer alguma exposição, né? Então está disponível, é um comprimido por dia, bem tranquilo também, mas vai ter acompanhamento, né? Uhum. A gente ainda precisa quebrar um paradigma com os próprios profissionais de saúde em relação à PrEP, né? Que é a ideia de que a PrEP poderia estar contribuindo para aumentar as outras infecções, né, oportunistas, porque as pessoas, teoricamente, poderiam deixar de usar a proteção, né, da camisinha, por exemplo. Bom, todos os estudos, quando foram feitos para testar a PrEP, pensaram nisso e fizeram, e não houve isso. Na verdade, até houve redução, porque a pessoa que entra no programa de pegar a PrEP, ela, além de ter o rastreio inicial, ela é rastreada ao longo do tempo, né? Toda vez que você for pegar mais comprimidos, você vai passar por novas testagens, vai ter acesso às vacinas que você, né, essa questão de abordar a imunização para hepatite A, para hepatite B, para as outras ISTs. Então, isso tudo contribui para que a PrEP é uma ferramenta fundamental para o controle das ISTs. Pra deixar mais E alerta, a pra gente precisa aumentar o cuidado, divulgar, né? desburocratizar, né? A ideia é que ela possa estar nas outras unidades de saúde, né? Ter o menos possível de obstáculos para a pessoa possa usar essa ferramenta de prevenção. Até porque a unidade de saúde, ela é a porta de entrada, né? E Exatamente. ela precisa ter esse conhecimento, precisa ter esse acolhimento para que, como o senhor enfatizou, para que isso seja Outra coisa reduzido. que é pouquíssimo divulgado, o fato de que a pessoa com HIV, em tratamento regular e com carga viral indetectável, né? Que é o que o nosso objetivo do tratamento, não transmite mais o HIV por via sexual. Isso é uma informação que está muito pouco divulgada ainda pelo serviço, né? Acho que cabe à gestão de saúde estar fazendo essa divulgação, Sim. né, de alguma maneira, né? O Ministério, na época, soltou uma notinha falando disso, né? Está no protocolo, mas você não vê Não. nada nas mídias sociais, na televisão, Nos falando comerciais. sobre isso. É, Uhum. uma maneira também de acabar o estigma, né? E é importante, né? Esses estigmas serem quebrados para que haja esse maior acolhimento, esse maior conhecimento e que essas disseminações falsas acabem, né? É importante para o avanço. Doutor, essa conversa foi muito rica e necessária. Para nós que somos futuros médicos, para os médicos já existentes, mas que não estão tão atualizados, e para os pacientes, né? Porque é importante, como paciente, ele também estar ciente de tudo isso. Inclusive, eu espero que isso ocorreu alguns anos atrás, convocando toda a classe médica a atuar nisso, né? Ou seja, independente da sua especialidade, você está diante de um público que tem risco de IST, de abordar isso, né? Sim, Oferecer as testagens, né? Não tem que ter mais aquele pudor de pedir um teste para HIV, para sífilis, né? Antes tinha toda aquela coisa aquele de, medo. tem que assinar um termo de consentimento. Não, não. Você pode muito bem estar incluindo as testagens numa avaliação global. Você Uhum, não vai medir pressão, vai medir glicose, de checar as doenças silenciosas, né? sim. É esse o termo que a gente usa, as doenças silenciosas, todas elas são. E não precisa estar entrando em detalhes, né?
as pessoas não vão ter problema em fazer isso, desde que elas se sintam Acolhidas. acolhidas, né? Doutor, foi um prazer estar aqui com o senhor. Foi um prazer ter essa carga de conhecimento. Eu sei que isso vai ficar guardado para o resto da vida. E a gente encerra mais um episódio da Sala na Casa com a Mais. E nosso muito obrigada ao doutor Alexandre Janotti, né, pela sua presença, Não, por prazer, dividir todo esse conhecimento, muito conhecimento que o senhor tem. Parabéns. Parabéns por seu empenho e pelas atualizações, né? Quem dera mais profissionais estivessem tão atualizados como o senhor. E também queremos agradecer a Casa a Mais por por essa abertura, né, que estamos tendo de conhecer mais sobre, de poder também ajudar um pouco com esses podcasts e outros eventos que estão acontecendo de outras pessoas lá. Isso. E aqui no Tocantins, esse enfrentamento é importante, né? Assim como em todo o Brasil. E nós queremos agradecer a nossa faculdade, a FIA Palmas também, por nos apoiar e nos incentivar nesses projetos que fazemos através da disciplina de PIEP. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e espero que você leve esse conhecimento para o resto da sua vida também, assim como nós iremos levar e todas essas atualizações e que você tenha conhecimento e tenha a curiosidade de sempre estar se atualizando, né, para ajudar outras pessoas, às vezes ajudar até a si mesmo. Então, muito obrigada. Até a próxima.